Sejam muito bem-vindos a mais uma live dedicada a WhatsApp Inésia. O meu nome é Isabel Ferreira de Paula e, como está prometido e anunciado, hoje vou falar sobre a sustentabilidade na Ásia. Procurei, pensei, ponderei, estudei e percebi que tinha que concentrar informação para não me esticar e alongar muito tempo e escolhi a China como país a que dediquei esta sessão sobre aquilo que se faz e aquilo que se pensa sobre a sustentabilidade. Então vou partilhar convosco o meu PP, o meu PowerPoint, o meu assistente, que me ajuda sempre, e para vocês poderem também analisar imagens, gráficos, quadros e ouvirem aquilo que eu tenho para vos dizer. Vamos lá a isto. Ok, então vamos lá aqui. Bom, desafios de sustentabilidade na China. A primeira reação de muitas pessoas quando falamos na China é: ai, meu Deus, o que é que a China vai fazer para sobreviver? O que é que vão fazer com a sustentabilidade? O que é que vai ser do mundo? O que é a poluição? Ou muitas vezes também dizem da China: a China é o pior lugar para ser sustentável neste planeta. A verdade não é bem assim. Há muito que fazer. Além de uma infinidade de recursos disponíveis, o país está aberto a soluções sustentáveis. A China é o terceiro maior país do mundo, atrás da Rússia e do Canadá. E como em qualquer grande país, as realidades são distintas, dependendo da região, e não da religião. Também da religião, mas neste caso, da região. Deixa-me só passar isto aqui um bocadinho. Xangai é a maior cidade da China. É muito importante definir sustentabilidade, porque até quase ao final do século XX, a noção de sustentabilidade para a maioria dos chineses significava simplesmente ter o suficiente para comer. Dos anos 80 até hoje, estima-se que 400 milhões de pessoas foram retiradas da pobreza absoluta e agora há uma classe média próspera. Mas este grande crescimento trouxe também alguns problemas. Estes incluem uma ampla gama de questões ambientais. Se olharmos para os dilemas de sustentabilidade na China de hoje, é importante que as pessoas de fora compreendam o seguinte: de fora são as pessoas que não estão dentro do que se passa na China. É necessário que percebam que as questões de sustentabilidade da China não estão historicamente ligadas ao consumo privado, como nos Estados Unidos ou na Europa Ocidental. Elas estão ligadas aos processos industriais que apoiam o modelo de desenvolvimento económico da China. Também é importante perceberem que a China não vê as emissões como um problema que deve ser tratado imediatamente. Com milhões de pessoas ainda na pobreza, o crescimento económico também ainda é prioridade, apesar de já começar a ter aqui um equilíbrio numa balança de pesos. Também é importante perceberem que a maior pressão que a China enfrenta para resolver problemas de sustentabilidade vem de dentro. A China tem realizado progressos significativos na mitigação da crise ambiental provocada pela formação histórica e cultural. O Império do Meio, como nós chamamos a China, tem a sua terra cultivada intensamente há mais de 8.000 anos. Os impactos cumulativos desta exploração de recursos naturais, aliados às práticas agrícolas ineficientes, causaram pobreza generalizada e degradação ambiental no princípio do século passado, 1900. Temos aqui algumas imagens da China, não atual, mas de há uns anos atrás, do início deste século. A Praça Tiananmen, em Pequim, cheia de poluição atmosférica, o dito smog. As questões que a China enfrenta estão amplamente ligadas ao desenvolvimento económico. Então, é muito importante perceber aqui esta relação ecologia e economia. Eu vou-vos contar uma situação que se passou comigo. Eu estava a conversar com um amigo chinês e ele disse-me o seguinte: ensinar ecologia profunda aqui na China é um grande desafio. Este conceito sobre o mundo natural tem valor intrínseco. É uma ideia,
Ou seja, o valor intrínseco deste conceito de mundo natural é uma ideia bastante difícil para os chineses. O que é que o meu amigo chinês quis dizer com isto? Quis dizer que a sustentabilidade só é interessante para os chineses porque se reflete na saúde da população. A integridade do mundo natural por si só não é a prioridade ainda. A natureza é vista como um recurso. Hoje em dia, as lideranças entendem que tudo está interligado. No entanto, nem sempre foi assim. Em 2007, o segundo maior lago de água doce da China experimentou uma proliferação de algas que arruinou um destino turístico popular e resultou em escassez de água para 3 milhões de pessoas. Este foi um momento de reflexão, particularmente para aqueles mais próximos do lago e os governantes chineses que começaram a ligar os pontos entre a economia e a ecologia. A China é a segunda maior economia do mundo e atualmente, sob o comando do presidente Xi Jinping, o país tem dobrado esforços para limpar a sua atmosfera, para limpar a sua água, para limpar a sua terra. No século XX, inundações secas e outras catástrofes afetaram a maioria da população do país, incluindo a Grande Fome Chinesa de 1959 a 61, que causou cerca de 20 milhões, entre 20 a 45 milhões de mortes. É uma grande diferença, mas é um número alguns aqui no meio. Na década de 1990, a cobertura florestal natural estava abaixo de 10% e cerca de 5 bilhões de toneladas de solo erodiam anualmente, causando problemas significativos de sedimentação e qualidade da água. No Planalto de Loess, as partes mais afetadas perdiam cerca de 100 toneladas de solo por hectare por ano, por conta da erosão. E o Rio Amarelo, o Huangzi, que fluía por ele, tinha a duvidosa honra de ser a hidrovia mais turva do mundo. Os solos agrícolas estavam esgotados e a produtividade diminuía. As áreas do gado tinham excesso de pastagem e mais de um quarto da China era desertificada. Devido a este cenário catastrófico, o governo estabeleceu 6 programas principais de sustentabilidade. Então, entre a década de 90 e 2000, a China sofreu uma série de desastres naturais causados pela gestão insustentável da terra, incluindo a seca do Rio Amarelo, em 97, já vos vou mostrar uma imagem, as enchentes do Rio Yangtze, em 98, e as tempestades de poeira que atacaram Pequim, em 2000. As secas dos rios. A emergência era tamanha que, a partir de 98, a China intensificou dramaticamente o seu investimento no setor de sustentabilidade, incluindo o lançamento de mais 3 aos 9 programas já planeados anteriormente. O portfólio incluiu programas icónicos, como o Programa de Grãos, o Programa de Conservação de Florestas Naturais e o Programa Tree North Shelter Belt Program, que visava retardar e reverter a desertificação, plantando uma zona de verde com mais de 4.500 km. Em 2018, o Estado divulgou um plano de ação de 3 anos para combater a poluição do ar, nomeado e designado por 2020 Action Plan, Plano de Ação 2020. O país estabeleceu metas no combate às mudanças climáticas, exigindo grandes reduções nas emissões totais dos principais poluentes, em coordenação com a redução das emissões de gases de efeito de estufa. Então, o que é que se passa? Quais foram as principais medidas tomadas que já estão em movimento e em desenvolvimento pelo governo chinês? Hoje, as principais cidades chinesas estão a construir centenas de postos de abastecimento para carros elétricos, os New Electrical Vehicles, os NEVs. Não adianta incentivar a venda destes automóveis se o uso diário não for possível e sustentável. Com novos postos de abastecimento por todas as principais cidades na China, junto ao incentivo da indústria automobilística chinesa, a transição para carros elétricos irá acontecer de forma rápida e efetiva. Em Xangai, todas as motos e a maioria dos autocarros já são elétricos. Isto torna as ruas incrivelmente mais silenciosas e diminui consideravelmente a emissão de gases poluentes. Temos a questão da energia solar. Na China,
A China também é o país com a maior capacidade instalada de energia solar do mundo, com gigantescos gigawatts. Se tudo isto gerasse eletricidade de uma só vez, o que vocês estão a ver, poderia alimentar todo o Reino Unido várias vezes. O país abriga muitas fazendas solares de tamanho considerável, incluindo a imensa usina hidroelétrica de Longyanxia, de cerca de 850 megawatts no Planalto Tibetano, com os seus 4 milhões de painéis solares. É a maior usina solar do mundo. Mais medidas. Durante décadas, a China foi o maior importador de lixo do mundo, sendo o depósito para mais de metade do lixo mundial, importando quase 9 milhões de toneladas de sucata por ano. A partir de 2018, a China proibiu a importação de 24 tipos diferentes de sucata. Esta decisão impactou positivamente a China, que reduziu automaticamente a sua quantidade de descarte e de poluentes. A proibição também impactou os países exportadores, como sejam os Estados Unidos, Reino Unido, a União Europeia e o Japão, entre outros, que ainda estão a ponderar uma alternativa à China. Estes países agora têm de criar uma solução a longo prazo para o seu descarte. Muitos estão a repensar a sua política de consumo. A China não vai mais reciclar plástico de outros países. Está fora de questão. As autoridades chinesas anunciaram em 2019 que todas as lojas na China estariam proibidas de oferecer aos clientes sacos de plástico grátis. O governo incentivou os clientes a usar sacos de pano ou cestas. E o país, que usava 3 bilhões de sacos de plástico por dia, o dobro que os americanos usam, consegue diminuir drasticamente o uso dos sacos de plástico. Esse uso caiu cerca de 66%. A proibição do uso destes sacos de plástico foi uma maneira de reduzir o uso de plásticos, uma forma substancial de diminuição do uso dos plásticos. Os programas também incluem medidas como a melhoria dos meios de subsistência, pagando aos agricultores para implementarem ações sustentáveis nas suas terras. Na China, incentivos financeiros são uma das maneiras mais eficientes de criar mudanças de comportamento. Outro importante fator foi o fornecimento de habitação e trabalho não agrícola nas cidades em expansão. Isto também impulsionou o rendimento das famílias e reduziu a pressão sobre o uso da terra. A China dá mais uma prova de que quer vencer a corrida da ação climática ao dar por concluído o trabalho que delimita as linhas vermelhas de proteção da sua biodiversidade. Estas linhas vermelhas visam proteger o património ecológico nacional de forma a preservar os seus ecossistemas e reverter alguns dos danos causados pela rápida urbanização e crescimento industrial. O esquema das linhas vermelhas foi proposto pela primeira vez em 2011, com o intuito de colocar os ecossistemas vulneráveis dentro dos limites de proteção e acabar com décadas de desenvolvimento irracional que invadiram as florestas e os pântanos. Mais de 350 bilhões de dólares foram investidos nestes programas, abordando mais de 620 milhões de hectares, cerca de 65% da área terrestre da China. Este esforço, embora imperfeito, é globalmente incomparável. Os 16 programas de sustentabilidade introduzidos até hoje têm como objetivo redução da erosão, sedimentação e inundação dos rios Yangtze e do Rio Amarelo. Conservação de florestas no nordeste da China, diminuir a desertificação no norte seco e no sul rugoso da China, reduzir o impacto das tempestades de poeiras na capital da China, aumentar a produtividade agrícola no centro e leste da China. Após 20 anos, os resultados destes programas foram extremamente positivos. O desmantelamento diminuiu e a cobertura florestal dobrou, ultrapassando 22%. Os campos de pastagens também se regeneraram. As tendências de desertificação inverteram-se em muitas áreas e, embora impulsionadas principalmente pelas mudanças climatéricas, os esforços resultaram. A erosão do solo diminuiu substancialmente. A qualidade da água e a sedimentação dos rios melhoraram dramaticamente.
os sedimentos do Rio Amarelo caíram em 90% e o Yangtze não fica muito atrás. A produtividade agrícola aumentou através de ganhos de eficiência e avanços tecnológicos. As comunidades rurais estão em melhor situação agora e a fome desapareceu em grande parte. Dito isto, também houve consequências não intencionais. O reflorestamento, onde as árvores nunca cresceram, secou os recursos hídricos e levou a altos índices de fracassos nas plantações. Mas para dar crédito aos esforços, o vasto investimento deu grandes passos na sustentabilidade da população rural e do mundo natural. Não pretendo, com isto, fingir que a China é o melhor exemplo na área da sustentabilidade. A poluição muito séria do ar, da água e dos solos, a expansão urbana, o desaparecimento das zonas úmidas costeiras e o comércio ilegal de animais silvestres ainda cobrem a nação mais populosa do mundo. Também é preciso tomar cuidado para não transferirmos os problemas domésticos chineses para o exterior. Embora o contexto do país seja único, a China tem um caminho definido, um objetivo comum a ser alcançado e ações efetivas a ser implementadas. O presidente chinês Xi Jinping tem claramente traçado um caminho para a sustentabilidade e uma civilização ecológica. E deixa aqui a questão, e o nosso presidente? Bom, muito poderíamos falar sobre sustentabilidade e, basicamente, quis centrar nas principais medidas que um país que é referência para nós tem tomado e tem posto em andamento nas últimas décadas, desde o fim do século passado e início deste século. E gostaria também de vos dizer que muito ficou por dizer, e vou dedicar uma live, não já para a semana, mas daqui a 2 ou 3, a Singapura, considerado o país mais verde do mundo. Espero que tenham gostado, que tenham aproveitado e que se tornem mais sustentáveis. Atenção à pegada. Até à próxima.